Despertar espiritual ou despertar da consciência. Será que você está vivendo o seu? Nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o nosso despertar espiritual ou despertar da consciência. E eu vou te dar aqui alguns sinais de que isso está acontecendo, alguns desafios que você pode estar vivendo se você acha que está vivendo seu despertar espiritual, mas também algumas bênçãos que vêm com esse momento. Se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente você está sentindo que o seu despertar está acontecendo. Já curte o vídeo, me ajuda a expandir essa mensagem para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve também para não perder nada que saia por aqui. E antes de te explicar o que é o despertar espiritual, como eu entendo esse despertar, eu vou te contar rapidinho como que aconteceu o meu despertar. Eu considero que eu sou uma pessoa que, embora eu tenha buscado ao longo da minha vida muitas respostas, eu vivi durante muitos anos da minha vida, e hoje eu percebo isso, de forma inconsciente, e eu estava dormindo do ponto de vista da consciência. Eu agi durante muitos anos da minha vida de uma forma automática, seguindo um roteiro que era o que se esperava de mim, porque eu não parava para refletir sobre como eu estava conduzindo a minha vida. Eu estava simplesmente seguindo ali um roteirinho já pré-determinado, como um filminho assim que vai rolando. Até que algo aconteceu na minha vida que me chacoalhou e me colocou num lugar assim, peraí, o que está acontecendo? Peraí, aonde eu tô no rolê da vida? Que foi depois que minha filha nasceu. Na verdade, eu considero assim que a gestação, o parto e o pós-parto foram todo um processo de despertar para mim, mas que aconteceu principalmente ali no meu pós-parto, quando eu me vi num lugar de vazio completo. No meu pós-parto, eu senti que eu tinha morrido, que a minha versão antiga, ela tinha morrido. E eu olhava para a minha vida e falava, cadê? Cadê a vida que eu tinha? Eu não tenho mais. E eu me vi nesse lugar de vazio, eu vivi um grande deserto e eu comecei a questionar todas as minhas escolhas. Foi um momento em que a vida, né, a minha situação de vida, ela pegou a minha consciência, minha alma estava lá dormindo e fez assim, sacudiu. Muitas dúvidas vieram, muitos questionamentos vieram, muitas distorções caíram por terra. Por quê? Porque eu me vi num lugar de desconstrução daquilo que eu sempre achei. Na verdade, naquele momento ali eu tive a possibilidade de refletir sobre para onde que eu estava caminhando, o que eu estava fazendo da minha vida, o que eu gostava, o que eu não gostava. Porque até então eu fui vivendo uma vida assim no automático. E aí quando a Aurora nasceu, eu me vi num lugar onde a minha vida ia mudar completamente e eu não ia mais ter aquela vida de antes. E eu precisava passar por um desafio ali, que era o cuidado com ela, me encontrar como mãe, me encontrar como mulher na maternidade. Enfim, eu realmente acessei um vazio, um vácuo. Isso me assustou demais. Eu vivi um momento de morte, uma morte de mim. E junto com um monte de outras coisas que vêm com a maternidade, com o pós-parto, com essa responsabilidade. Então foi um momento muito forte para mim. Eu sou canceriana, então essa energia da maternidade, ela se conecta muito com a minha essência, com o meu centro. E aí eu entendo também que foi um grande portal a maternidade. Então, para mim, aconteceu dessa forma. Mas o que a gente tem que pegar dessa história para poder te mostrar o que é o despertar? Eu estava dormindo, a minha consciência ela estava dormindo. É como se eu fosse um corpo agindo na vida, mas sem estar presente de verdade ali. E a partir de viver esse desafio grande do pós-parto, eu acordei e comecei a olhar para a minha vida. Comecei a questionar as minhas escolhas. Eu comecei a refletir sobre o que realmente faz sentido para mim. Foi como realmente acordar de um sono profundo e começar a reentender aonde é que eu tô no rolê da vida. Então eu comecei a mudar tudo que eu fui fazendo
automaticamente. Eu acordei para a vida. A minha alma despertou. E a partir daí tudo mudou também. Então esse despertar é justamente essa volta para a vida. Às vezes você tá vivendo ali, num automático, e aí em algum momento você acordou. É isso que acontece. Porém, qual que é a grande questão aqui? A gente e a sociedade, as pessoas em geral, elas estão tão adormecidas, tão anestesiadas pelas necessidades do mundo e pelas imposições que são colocadas a partir desse roteiro pré-estabelecido que todas as pessoas têm que viver, que as pessoas elas estão dormindo muito, as consciências elas estão muito adormecidas. E aí para que você acorde, precisa acontecer algo grande, algo forte que realmente chacoalha você. Como para mim foi a maternidade. Então, geralmente, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui sobre o despertar é que ele acontece num momento de desafio, em geral. Ele pode vir pelo amor, a pessoa acessou uma energia de amor muito grande e aí ela entendeu, transcendeu e despertou? Pode. Porém, eu não conheço ninguém que tenha acontecido assim. Todas as pessoas que eu conheço, né, amigos da jornada do autoconhecimento, tiveram um momento de desafio, de dor para acontecer esse despertar. No meu caso, veio, inclusive, num momento de muito amor e de muita dor, porque eu estava recebendo a minha filha ali, então tinha muito amor acontecendo. Mas foi a dor que me fez despertar. Não foi o amor pela Aurora. Óbvio, ele foi um canalizador dessa energia? Foi, mas eu despertei a partir da dor. Então, é muito comum que os momentos de despertar, eles venham em momentos de deserto, em momentos de noite escura da alma, em momentos de morte. E essa morte, ela acontece de diversas formas. Ele pode vir, sim, a partir da morte de alguém, de uma pessoa que traga esse vazio e que te faça questionar. A morte, ela sempre faz a gente questionar sobre a nossa vida. Mas ela não precisa acontecer necessariamente a morte de uma pessoa. Pode ser a morte de uma versão sua, como aconteceu comigo. Pode ser a morte de um relacionamento. Pode ser a morte de um ciclo dentro de um trabalho em que você ficou ali durante muito tempo. Então, em geral, são momentos de morte, porque nesses momentos de morte a gente se descola de quem a gente era. E aí a gente tem a possibilidade de acessar um vazio, e a partir de acessar esse vazio, a gente tem a possibilidade de acessar quem a gente realmente é. Então, o despertar da consciência, ele geralmente vem com um momento de dor, um momento de desafio. E sim, é um momento lindo e mágico. Porém, com esse despertar, também vem alguns desafios. Você já estava vivendo um desafio, provavelmente, para despertar. Mas o despertar em si, o fato da sua consciência despertar, enxergar muitas coisas que ela não estava enxergando, porque o que acontece é justamente isso. É como se você tivesse cego para um monte de coisas, porque você está absorvido, você está capturado pelo mundo, pelas coisas do mundo, e aí a sua consciência desperta, e aí você começa a enxergar aquilo que realmente importa. E você começa a enxergar coisas que você não estava vendo antes. É como se você entrasse num quarto escuro e acendesse a luz. E aí você vê nesse quarto que tinha um monte de coisa fora do lugar, mas que você não estava vendo até então, porque você estava no escuro, entende? Então isso é o despertar. Só que quando você olha para esse quarto de bagunça, aí você tem que enfrentar essa bagunça. E aí vem os desafios, que é os que eu vou te passar aqui agora. O ponto 1, primeiro desafio que vem é justamente esse, de você começar a questionar a sua vida e achar que muitas coisas que até então fizeram muito sentido começam a não mais fazer sentido. Você começa a enxergar o mundo e as pessoas e você mesmo e as situações de uma forma completamente diferente. É como se tirasse mesmo um véu da ilusão da sua frente. E aí você começa a se questionar. E aí você começa a perceber a necessidade de fazer mudanças. E isso, gente, não é confortável, porque isso vai gerar uma necessidade de energia muito grande para você. Isso vai te dar um desconforto, isso vai te exigir movimento.
E nem sempre isso é confortável. Na verdade, eu diria que nunca é. Mas também a nossa evolução, o nosso crescimento, ele vem desse desconforto. Da gente se desenvolver para poder fazer aquilo que a gente precisa fazer, para poder alinhar a nossa vida àquilo que a gente é. E o segundo ponto, que vem em decorrência desse primeiro, é que se você entende que nada mais faz muito sentido, você se sente perdido. Porque você estava caminhando para algum lugar que fazia sentido até então. Mas aí você começa a questionar suas escolhas. E aí você percebe que para onde você estava indo não está fazendo muito sentido mais, sabe? Então você começa a se sentir muito perdido no rolê da vida. Você fica como se fosse, você se sente um barco à deriva, assim. Antes você sabia para onde você estava indo. Não necessariamente você estava indo para o lugar que a sua alma queria ir, mas você sabia. Aí você desperta e começa a questionar. E aí você percebe que, opa, peraí, eu não quero ir para esse lugar. Mas eu também não sei muito bem para onde que eu vou. Na verdade, eu não tenho ideia de para onde eu vou. E aí você se sente perdido. Para mim, eu me lembro que eu me sentia exatamente assim. Porque eu não era mais a Lorena de antes. Mas eu também não sabia quem eu era. E eu não tinha encontrado essa nova versão de mim. Então eu estava num vazio. E eu não sabia como eu ia encontrar essa nova versão. Então eu me senti perdida. E esse é um sintoma muito, muito forte de estar despertando. É você estar se sentindo perdido na vida. As coisas não fazem mais sentido. Eu não sei para onde eu estou indo. Então eu estou perdido. E aí você pode achar que isso é muito ruim, né? Estar perdido. E realmente, no momento que você está perdido, não é agradável. Mas a gente precisa entender que você se perde porque você entende que você estava indo para um caminho que não era o que sua alma queria. Então, na verdade, é o primeiro passo para você se encontrar. Você vai precisar se perder antes de se encontrar. Só que o momento de se perder é desafiador. O terceiro ponto vem também em decorrência dos outros dois. Porque você começa a questionar a sua vida, você entende que você não estava indo para o lugar que você deveria ir, você entende que você tem que mudar a sua rota e você começa a fazer alguns ajustes. E você começa a compreender também que algumas relações não fazem mais sentido para você. E você começa a se sentir muito só, porque você começa a não se conectar mais com as ideias das pessoas que até então você se conectava. Isso, na verdade, vem também de uma necessidade da sua alma que está despertando de acessar esse vazio. Não é necessariamente que você não se conecta mais com as pessoas, mas existem as duas coisas, na verdade. Existe tanto o fato de você não se conectar e não ressoar mais com as ideias de muitas pessoas ao seu redor, que para de fazer sentido e você acaba se afastando dessas pessoas e essas pessoas também se afastam de você e aí você se vê sozinho, como também existe uma necessidade da alma que quer estar só, sem ruído, para poder acessar esse vazio, para encontrar essa essência, esse lugar genuíno de quem essa alma é. Então, mas é um desafio, porque nós somos seres relacionais. E nesse momento de despertar, é muito comum que a gente se veja muito sozinho, muito sozinha. Porque também a gente começa a ter outros interesses, a querer ajustar a nossa rota, a fazer mudanças, a ter novos pensamentos, a desconstruir crenças, a questionar os pensamentos que a gente teve até ali e também das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente se vê muito sozinho nesse momento. Então o ponto que eu quero trazer aqui de desafio é justamente esse. Você tem desafios de relacionamentos. Muitas pessoas com quem você se relaciona começam também a não concordar muito com você, a não compactuar das suas crenças, porque às vezes essas pessoas elas ainda estão enrijecidas nas crenças anteriores e você não está mais, você está buscando algo novo, você está buscando novas possibilidades e aí os atritos de relacionamento eles começam a acontecer e você começa a se afastar de algumas pessoas e algumas pessoas também se afastar de você, o que te deixa nesse lugar de solidão, de solitude. E você começa a atravessar esse deserto da sua alma. Porém, é atravessando esse deserto,
É indo para esse vazio que você vai acessar também as bênçãos do despertar, que é o que a gente vai falar agora daqui para frente. E antes da gente falar sobre as bênçãos do despertar, eu vou te pedir para você curtir aqui para poder me ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas também aqui no YouTube. Então não são só desafios, porque não faz sentido, né? Você está despertando a consciência, você está despertando o seu eu mais genuíno, você está despertando a sua alma, você está despertando espiritualmente. É como se o seu espírito agora está presente na sua vida. E aí, óbvio, você vai também acessar as bênçãos de tudo isso. E a primeira bênção que você vai acessar é justamente sobre perceber que é um momento de muita oportunidade de você ajustar a sua rota. Então é como se abrisse um mundo de possibilidades na sua frente. Talvez até então você enxergava um caminho só. Igual, vou te dar o meu exemplo. Eu sempre tive uma inquietude muito grande em relação ao meu trabalho, à minha profissão. E eu sempre tentava mudar alguma coisa, mas sempre dentro daquela profissão que eu tinha me formado, que no meu caso é farmácia. E eu não via outra possibilidade a não ser tentar encontrar uma forma de me satisfazer dentro da farmácia. E aí quando eu despertei, e aí, enfim, tanta coisa mudou, eu entendi que na verdade existem infinitas possibilidades de colocar o meu servir no mundo. Que eu não preciso me limitar somente a essa possibilidade que foi na qual eu me formei, me graduei, fiz mestrado, enfim. Existem infinitas possibilidades para minha alma. E eu posso me permitir acessar todas elas, aquela que faz sentido para mim. Então, é um momento de muita oportunidade, onde um campo de possibilidades do novo se abre para você. E a partir de encontrar essa parte sua que estava perdida, a partir de acessar esse vazio, de entender muitas coisas sobre você, você também começa a ver mais sentido em todas as coisas. As suas escolhas, elas começam a ser de um lugar de faz sentido para minha alma ou não? Eu quero isso realmente ou não? Isso é uma necessidade para minha evolução ou não? O que realmente eu quero? As suas escolhas, elas são pautadas em um lugar mais interno seu. Não vem de um lugar onde fulano, ciclano, beltrano fez, eu vou fazer também. A sociedade espera que eu faça, então eu vou fazer. É assim que tem que ser, então eu vou fazer. Não. Faz sentido para mim? Eu quero isso para minha vida? Isso faz parte daquilo que eu quero manifestar e co-criar como a vida que eu quero viver? Aquilo que eu quero contribuir para o mundo? É assim? É dessa forma? Você começa a refletir sobre todas as suas decisões e escolhas. E elas começam a vir de um lugar em que tudo começa a fazer mais sentido para você. Você não é vivido, você vive a vida. Você é ator, participante, decisório. Você é o comandante da sua vida. É você que escolhe. Você não é escolhido, você escolhe. Entende a diferença? E se você ficou sozinho nesse despertar, nesse vazio, as pessoas se afastaram e você se afastou das pessoas, também é porque a sua energia, ela muda. Você muda a sua frequência. E aí automaticamente você repele pessoas que não fazem sentido, mas depois de um tempo que você se recolhe, né, recolhe essas partes, começa a ajustar a sua rota, começa a fazer escolhas mais alinhadas com a sua vida, você vai encontrando também a sua própria tribo. Você vai atraindo as pessoas novas que vão fazer sentido para você. E às vezes você até atrai pessoas lá do seu passado, que você tinha se desconectado em algum momento, e essas pessoas retornam. Mas por quê? Porque essas pessoas são seus irmãos de alma que precisam chegar. Porque você despertou, porque o seu espírito está agora presente em você. E você vai atrair aquelas pessoas que vão te ajudar na sua evolução, no seu processo de evolução. Entende? Você vai começar a criar uma nova comunidade ao seu redor. Você vai ter amigos, talvez menos amigos, mas aqueles que são realmente conectados com a sua alma. Você vai perceber que a fisicalidade, ela não é uma barreira real. Depois que eu despertei, eu me conectei com pessoas ao redor do mundo que tem pessoas que eu nunca vi, mas que são amigos de alma.
e que hoje são essenciais no meu processo, na minha jornada de autoconhecimento, por exemplo. E que às vezes a gente para conversar e para pensar e ver que a gente nunca encontrou pessoalmente. E parece que não é nem real essa informação. Porque essa pessoa é tão próxima do meu coração que não faz sentido a gente não ter se visto fisicamente. Mas é porque você acessa uma nova dimensão de relacionamento, onde a fisicalidade ela não é uma barreira para que essa conexão aconteça. Então, naturalmente, você vai atrair novas pessoas, você vai atrair os seus irmãos de alma. E por último, você começa a ficar em paz e feliz com a sua própria companhia. E você percebe que, na verdade, isso te preenche. E você não tem uma necessidade de estar sempre junto com alguém. Você começa a se preencher de você mesmo, porque você está presente ali. Então, você não tem que estar com alguém para se sentir preenchido. Você vai estar com as pessoas quando você sentir que isso faz sentido para você. Você vai estar com alguém quando essa troca for uma troca de verdade. Mas você não tem que estar com alguém, porque você está presente na sua vida. E você se sente confortável com a sua própria presença. E além disso, você também começa a se conectar mais com seus guias, com seus mentores espirituais, que atuam nesse campo mais sutil, onde a sua alma também está presente. Então, você percebe que no final das contas, você nunca está sozinho, sozinha, porque você tem a sua presença, a sua companhia, que é aquela companhia que nasceu com você, que depois que você despertou vai te acompanhar e que vai com você daqui para as próximas dimensões e existências e encarnações, se você acredita nisso. Então, o despertar, eu diria que ele não é um passeio no bosque, realmente. Mas ele é um passeio numa trilha muito transformadora, cheia de desafios e obstáculos, mas também cheia de possibilidades, cheia de oportunidades de você abrir uma mata, encontrar do outro lado, sabe, uma cachoeira incrível, onde você vai, sabe, tomar um banho, você vai se energizar e você vai sair ainda muito melhor. Vão existir desafios, vamos passar por dores no processo de despertar, mas também a gente vai acessar muitas delícias de todo esse processo também. E o mais importante, o melhor de tudo, é que a gente vai se tornando cada vez mais quem a gente realmente é. E a gente vai ficando feliz com quem a gente é. E a gente vai transbordando para o mundo o melhor que a gente tem. E contribuindo também para a evolução de outros seres aqui na Terra. Se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que está vivendo o seu despertar e algum dos pontos aqui te ajudaram a perceber isso, me conta nos comentários e também curte e compartilha esse vídeo para que essa mensagem ela chegue para mais pessoas aqui. Eu amo e amo a sua vida.